compartilhe com Se eu o Russo. fosse botafoguense, eu tava apavorado. Eu preciso mais de uma arrancada do Luiz Henrique, do nada, do que da consistência do Rodrigo. Fala, rapaziada, o Textor respondeu aí a uma postagem numa página do Instagram, Botafogo Caótico e Botafogo Memes, com aquele meme, né, que a gente já viu do Gru e o Textor com dinheiro na mão, meu trambiqueiro favorito, fazendo menção ao meu malvado favorito. Além disso, já viram aqui no início um teaserzinho, né, com corte do Thiago Leifert no Charla Podcast, falando do Textor, da SAF Botafogo e Fair Play Financeiro e tudo mais. E também o Rico Perrone falando do Luiz Henrique, que a mídia inteira tá, no caso, quem é honesto, né? Quem não é paneleiro, quem não é clubista, tá encantado com o Luiz Henrique, pedindo titularidade à seleção brasileira. E por que eu falo esse assunto? Porque o Luiz Henrique ainda é nosso, gente. O Luiz Henrique, ele tem 30% do passe dele ainda em posse do Botafogo. Uma futura revenda, se for vendido aí por uma bolada, 1/3 é nosso ainda e entra no nosso cofre. Então temos que torcer para o Luiz Henrique muito bem, voar no Zenit, voar na seleção brasileira, quem sabe titular de Copa do Mundo, ser revendido depois e encher nossos cofres de dinheiro. Seria fundamental, maravilhoso isso. Então vamos ver aqui e também comentar. Eu vou ler a fala do Textor. O comentário dele é desse perfil respondendo o Botafogo Caótico e Fogo Memes. E vamos comentar o que eu acho disso tudo, se eu acho justo ou não. Antes disso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Aqui embaixo o link do Instagram, canal reserva, canal titular. E também, não se esqueça que nós temos agora os capítulos aqui na descrição do vídeo e também no cursor aqui na linha do tempo do vídeo. Você pode pular o assunto que você quiser. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Ô, Thiago, observando o futebol brasileiro, você é daqueles caras que acha que estamos sofrendo a espanholização, que é Palmeiras e Flamengo, ou não? Tu acha que isso não existe? Eu tenho uma opinião anterior a essa. Eu acho que a gente vai poder conversar disso a partir do momento que todos os clubes limparem a corrupção que existe dentro. Olha o que está acontecendo no Corinthians. E se organizarem. Então, assim, eu sou São Paulino. O que fazem com o São Paulo é uma vergonha. Você aprovar um orçamento que teve um déficit operacional de 200 milhões, como é que você Como é que você bota o selo? Aprovado! Conselho do São Paulo. Bom fim de semana todo. Prejuízo de quanto? 200 e tralalá milhões. Como é que você aprova esse orçamento? E como é que você aprova que segue empregado lá? Ou segue conselheiro? Você tem que ser banido do clube se aprovou um orçamento desse. Quem deixou chegar nesse ponto tem que ir embora, cara. Principalmente o São Paulo, né? Eu tenho falado isso essa semana meu time, aqui. pelo amor de Deus. Não, o São Paulo era vanguarda, mano. Que isso, cara. Em 10 anos desmontou tudo. E morreu aqueles caras que seguravam os cardeais lá. Juju. Portugal Gouveia, Juvenal. Juju era pica. Juju era engraçado pra caramba. Os caras chegam, mas que garantiam ali Juju dava bicho no vestiário, né? No chuveiro. Vários bichos da história do futebol brasileiro. Não, no chuveiro. Então, no chuveiro. Dinheiro vivo. Malotinho, né? O jogador gosta de pegar o dinheiro na mão e mostrar pra esposa dele, ele gosta. Ele era muito bom. Ele tinha voz de uísque, né? Tinha. Ele gostava. Uísque, e gostava de balinha também. Ele tinha umas balinhas de morango na sala dele lá, o Juju. Cara, eu acho que primeiro precisa resolver o básico. A hora que todo mundo resolver o básico, fala, pô, sou honesto. Pago minhas contas em dia. Não tô tomando transfer ban. Paguei o Cuiabá, paguei os agentes, entendeu? Paguei o Nacional do Uruguai. Agora que eu fiz tudo, eu limpei tudo, eu limpei minha casinha. Eu olho pra cima, eu vejo lá o Palmeiras e o Flamengo gastando 500 milhões de reais na janela. Agora eu posso chegar na Globo, na Liga, não sei o quê, na LFU e começar a conversar. Mas enquanto eu não arrumar minha própria casa, aí eu acho que a gente não tem do que reclamar, não. Não vai. O cara fica gritando que precisamos de fair play financeiro. Não, eu acho bom ter fair play financeiro, mas vamos lá. O Flamengo tá organizado? Comeu estrume por muito tempo lá atrás pra chegar hoje e ter o orçamento que tem, ter a organização que tem financeira, certo? Eu sempre falo isso aqui, tava planejado cair. O Flamengo nunca caiu, tava planejado mas cair. o planejamento poderia ser cair. Ótimo. E o fair play não vai fazer muito nada no louco, Flamengo. né? O Bandeira foi muito bem, né, meu? Bandeira era gigante mesmo. E sofreu, mano. Apanhou. Apanhou pra cacete. Pressão interna pra ruir agora também. Apanhou. Da torcida também. Palmeiras. Foi também o... Como ele chama? Paulo Nobre. Cara, eu vi o Paulo Nobre agora, ele tá cabeludaço. Tá, parece um roqueiro. Coque Samurai. Muito meio louco. ripongão, assim. Ele tem o campo do Palete na casa dele, o gramado.
Paulo Nobre. Arrumou. Então, a hora que você olha lá pra cima, você fala, pô, Flamengo. Mas o Flamengo se arrumou lá atrás. Ele tomou o remédio amargo. Ele sofreu as consequências Cortou do a remédio. carne, né? Cortou. Palmeiras também. E eles conseguiram. Aí eu falar, mas sabe o que é? É porque a LFU paga mais pra ele. É porque a Liga... Não. Primeiro vamos arrumar a tua casa. Depois a gente conversa. Então, acho que o momento agora, antes de reclamar da espanholização, não sei o quê, é arrumar a casinha. Mas a SAF do Botafogo incomoda esses dois? A SAF do Botafogo é uma bagunça, meu. É um problema. Mas, ó, esse aí... Hashtag eu avisei. Contrata, né? Não, tá tudo alavancado, cheio de problema. Aquele gatilho com Se eu o fosse Russo. botafoguense, eu tava apavorado. Eu tô um pouquinho. Você é botafoguense? É. Eu estaria apavorado. Tô tentando não ficar apavorado. Estaria apavorado. É tudo alavancado, Tá apavorado. cheio de problema. Esse negócio de levar as ações pras Ilhas Caimã, putz, cara, não, muito rolo mesmo. Tô Cara, muito até assustado. assim, a gente trouxe o Rodrigo Capello aqui essa semana. E, pô, foi muito legal a entrevista, explicou Gosto muita muito coisa. Assim, Craque. e ele é didático, né? Mesmo ele assim, sendo didático, explicando o Botafogo, cara, é muito complicado de entender. O rolo que eles eram tributário, né? Assim, muito onde vai a empréstimo. empresa, os empréstimos onde estão, como Sim, é que o clube tá tudo movimentando. alavancado, isso que eu tô falando, era tudo alavancado, tudo com empréstimo. Alavancado, isso Tudo aí. alavancado. É empréstimo em cima de empréstimo. Alavancar, assim, no básico é, por exemplo, você tem 10 mil reais na sua conta e você percebe que as ações da Petrobras estão baratas. Você coloca os seus 10 mil reais, mas você pega um empréstimo no banco de 100 mil e também compra a Petrobras, e aí você tá alavancadaço, quer dizer, você tá com 110 mil Petrobras, mas 100 mil não são... Se a Petrobras derrete e quebra, Você não tem você dinheiro ferrou. pra pagar. Você se ferrou Se muito. deu certo, você Então, pega ele os faz juros. isso, ele pega empréstimo em Alguém cima já de viu o empréstimo. filme do Ike? Eu não vi, mas era isso, ele tava alavancado também. É verdade, ele tava alavancado também. Com investidores internacionais. É empréstimo em cima de empréstimo, e aí agora a conta dele vai chegar, meu. O Mike era promessa que preocupado. encontrariam outros postos, né? De pré-sal. Ele prometia isso, ó. E a galera veio. Aham, e aí não achou. No caso do Texto, é aquela coisa, tô com os clubes aqui, eu vendo jogadores, então não deu. Ele tinha feito um empréstimo de 400 pra poder adquirir o Lyon, tá preso tudo nisso também. Pegou dinheiro com o Marinax, né? Por isso que tem alguns jogadores... Dizem, Não, essa dizem, negociação do Cuiabano, cara, não é possível. Imprensa, por favor, é que eu não tenho os recursos pra fazer essa investigação, mas alguém precisa olhar o que aconteceu. Não, eu nunca vi. Já viu isso na sua vida de vocês? Eu nunca ouvi Tem um falar perfil disso. aí. ontem que botou um negócio que é verdade. Se isso acontece com o Flamengo, Marcos Braz, fantástico. 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 Informações, jogador vai e volta, informações exclusivas. Aí, Eu não consigo o Cuiabano entender. foi, se apresentou, beijou a camisa. Já está no Nunca Rio. vi. Já está Alguém com a precisa camisa. fazer essa pergunta lá. Alguém precisa tentar entender o que aconteceu, cara. Porque eu não é normal, não. E foi um bonde pro Nottingham Forest, né? 4 jogadores. Eu chamo de Botafogo, de Nottingham, de Botafogo. É o Botafogo B. É o Botafogo. A gente... Botafogo. Time B na Premier League. E um ali, ó. É essa parada. Outra SAF que também vende o sonho de ficar junto com esses dois, né? Seriam 4. É a SAF dos meninos do Galo, que é outra também. Que é um problema Tá também. colapsada. Tá, porque eles devem muito dinheiro, né? Acho que é coisa de bilhão também. E aí, o empresário não é burro também de botar o bilhão dele, né? Ele não vai botar o bilhão dele. Então ele vai resolver, mas a SAF não é um remédio mágico. Acho que o Capello deve ter falado isso pra vocês também, né? Que a SAFizou, resolveu. Demora anos. Foi o que o Flamengo fez lá atrás sem ser SAF, mas demora muito tempo. E hoje vem os debates de, mas era o Chile, mas o Chile tá fudido e tal. A gente sabe que o Chile tá fudido, né? A gente sabia que era um jogo... Eu apostei em 5-0, achei que o Brasil atropelaria ontem, sabia que o resultado viria, que o Brasil ganharia o jogo com facilidade. Um time jovem do Chile, já eliminado, não faria frente ao Brasil no Maracanã. Mas não é bem assim, não. Nós tivemos coisas boas ontem, cara. Temos que olhar também as coisas boas, um processo de evolução natural. Não vai acontecer da noite pro dia, a seleção brasileira não vai mudar de um jogo para o outro, as coisas vão ser gradativas e tal. E aqui vão alguns pontos interessantes dos porquês que algumas questões nacionais são meio incoerentes. Primeira coisa, a seleção brasileira jogou ontem foram 3 anos depois de um mesmo Brasil e Chile que nós jogamos, acho que na outra eliminatória, alguma coisa assim. 2 jogadores estavam no time. Em 3 anos, 2 jogadores estavam no mesmo time. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer claramente que há 1 ano da Copa do Mundo a gente não tem um time. Vamos partir de um pressuposto básico. No futebol hoje, ou você ganha pela força do seu conjunto, ou você ganha pela consistência da sua defesa e a individualidade de alguém. Individualidade de alguém é uma coisa que quase ninguém tem.
É uma coisa hoje bem escassa no futebol. Nós temos pouquíssimos jogadores que desequilibram as partidas de futebol. Nós temos um coletivo muito forte, um time bem treinado, muito coeso e tal. Nós temos possibilidade de chegar a esse time coeso em um ano? Muito difícil, porque todo mundo está fazendo esse processo. Lá na Europa você jogou a Nations League e tal, e vem com uma base formada de 7, 8 titulares, os principais seleções. Nós temos o Alisson, nós temos o Marquinhos, nós temos o Casemiro e o Vinícius Júnior. Nós não temos a menor ideia de quem são os outros jogadores da seleção brasileira. Então nós não temos um time. Nós vamos ter um time daqui a um ano? Nós vamos ter 11, o que não significa que nós vamos ter um padrão de jogo formado para várias possibilidades de jogo. Nesse cenário, concordamos, portanto, que é essencial potencializar a individualidade dos jogadores para que eles façam diferença, já que o coletivo, nós não teremos uma máquina tão bem montada quanto os outros? Acho que, por obviedade, qualquer pessoa chega nessa conclusão. Então, dentro desta conclusão, temos discussões para ter, por exemplo, na ponta direita. O Rodrigo é muito bom jogador, né? Mas eu costumo dizer que o Rodrigo ele é um jogador que ele não consegue, infelizmente, ou por característica dele, ele é muito boa pessoa, ele é um bom menino, todo mundo gosta do Rodrigo, ele dribla bem, ele corre bem, ele chuta bem, ele é bom jogador, é bom em tudo. Mas assim, não tem uma coisa no Rodrigo que cative as pessoas, que as pessoas falam, não, cara, isso aqui nele é fundamental, a gente precisa desse cara por causa disso. Ele é bom em tudo, mas ele não é um cara brilhante, né? Ele parece não conseguir em nenhum momento assumir o protagonismo ou colocar. Ele é um jogador que passa tão batido no nosso radar, que por melhor que ele seja titular do Real Madrid, campeão de Champions League, ele perdeu o pênalti contra a Croácia e ninguém nunca falou dele. O normal no Brasil seria esse jogador ser massacrado. Ninguém nunca falou do cara, porque ninguém consegue nem sentir raiva do Rodrigo. Então, assim, é um jogador que individualmente, eu acho que tem que estar na seleção, jogador de alto nível, mas quando eu vejo o Luiz Henrique e o Estevão jogar, eu entendo que essa característica de jogador, neste momento, num time que não foi feito, é mais importante. Eu preciso mais de uma arrancada do Luiz Henrique, do nada, do que da consistência do Rodrigo. Eu preciso mais que o Luiz Henrique tente 4, 5 vezes no meio tempo uma jogada individual maluca e que ele erre 3, mas que ele acerte uma. E que a gente faça um gol. Do que o Rodrigo naquela regularidade dele. Assim como o Estevão, que também tentou o tempo inteiro no primeiro tempo essa jogada. Aliás, a bola do Estevão é maravilhosa, né? Poucos jogadores teriam a percepção de fazer a jogada que ele fez da maneira que ele fez ali na hora de reagir ao gol. Eu prefiro esses dois jogadores ao Rodrigo. Isso pode fazer com que, na minha ideia de convocação final, o Rodrigo fique até fora, porque só pode 2. Qual seria titular? Honestamente, acho que hoje ainda o Luiz Henrique pelo histórico. O Luiz Henrique é um jogador um pouco mais pronto do que o Estevão, né? O Estevão tem um período no Palmeiras, o Luiz Henrique tem uma carreira um pouco mais longa, ganhou Libertadores, brasileiro pelo Botafogo e tal. Estava na seleção quando saiu por causa de uma contusãozinha, depois voltou, mas voltou no banco, enfim. Acho que talvez eu prefira hoje o Luiz Henrique. A gente tem o Vinícius Júnior do lado esquerdo, que dificilmente vai haver uma concorrência, a não ser que surja alguma coisa. O Martinelli não é um jogador que tenha capacidade individual igual ele. Da centroavância da seleção brasileira, pode ser o Pedro, pode ser o João Pedro, pode ser o Matheus Cunha, não pode ser o Richarlison. O Richarlison não é tão centroavante quanto esses três. Não tem por que testar de novo o Richarlison. Acho que o Richarlison ali não é uma tentativa tão válida. Eu iria de João Pedro, eu focaria em insistir no João Pedro, especialmente pelo entrosamento com o Estevão. Acho que se o Estevão tiver, o João Pedro ajuda. E aí nós vamos para trás buscar aquele jogador. Para mim, o Paquetá faz aquela função de 10 melhor do que o Rafinha. Mas ali você tem uma discussão ampla, que vai muito do gosto ou não gosto do torcedor brasileiro, mas que, partindo para o lado de futebol, você tem ali uma recuperação de Neymar, que se der certo, a posição é dele. Isso aqui vai a minha opinião e a informação. Informação, Ancelotti tem no Neymar a camisa 10 da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Na cabeça do Ancelotti, o Neymar recuperado é aquela posição, ele é o dono daquela camisa. Não joga naquela função. Você faz o que com o Rafinha? Tu tira o Rafinha do time? Um dos melhores jogadores do mundo na temporada? Você devolve ele para a ponta direita e tira esses dois que eu falei? Será que a seleção não ficaria individualmente mais limitada para lances encontrados numa dificuldade? Porque eu entendo que o Brasil vai encontrar dificuldade coletiva. O Brasil vai encontrar dificuldade de conseguir, pela falta desse coletivo que eu falei. Eu acho que o Brasil vai depender pra caceta de lances individuais absolutamente inesperados. E aí vamos supor que a gente dê a sorte do Paquetá tá bem, do Neymar ter voltado, o Vini tá bem, o Rodrigo tá bem, demos uma sorte do caralho, tá todo mundo bem na Copa do Mundo. E aí, irmão? Como é que ele monta esse time? Porque é difícil você imaginar você tirar o Rafinha num momento como esse, que o Rafinha tá bem pra caramba. É muito difícil você imaginar que esses dois pontas direita que eu falei, Luiz Henrique e o Estevão, não estejam ali brigando pela vaga com todo o torcedor brasileiro encantado com o futebol deles.
É difícil você imaginar que ele vai tentar um Neymar de falso 9. É difícil também você imaginar que se o Neymar estiver bem, ele vai ficar no banco de reservas. É bem difícil você tirar o Vinícius Júnior da seleção, até porque naquela posição nem tem outro cara. Você improvisaria um dos dois na outra ponta e tiraria o melhor jogador do mundo do ano passado? Não vai fazer isso. O volante é o Casemiro. Pelo jeito do lado, não se sabe muito bem. O Bruno Guimarães parece ter uma tendência de ser o preferido. Se ele vai corresponder ou não, não sei. Ontem fez um bom jogo. Mas pode ser os dois ali, não vai mudar muita coisa. Se também trocar o Bruno Guimarães por outro volante, não vai mudar grande coisa, porque o Bruno Guimarães não é nenhum fenômeno. Lateral esquerda indefinida, ali eu acho que pode aparecer alguma coisa, tá? Eu acho que esse menino do Cruzeiro, o Kaique, pode acabar tendo uma chance. O Arana pode voltar a jogar, porque não tem ninguém ali que, porra, minha e é foda e eu sou pica. Douglas foi legal ontem, mas não tem essa camisa definida. Lateral direita, o Wesley e o Wanderson hoje disputam a vaga muito tranquilamente, porque não tem outra opção com o Wesley um pouco na frente. Marquinhos e alguém na defesa, deve ser o Gabriel, e o Alisson no gol. Então, o quão é necessário a individualidade num time desse? Esse time do Brasil vai precisar tanto mais da individualidade? Se sim, a resposta está absolutamente atrelada à ampla possibilidade de se trocar a ponta direita e a necessidade de se realmente esperar o Neymar. Porque senão a seleção brasileira vai ter dificuldade, e mesmo se esses jogadores não estiverem, o meia criativo do Brasil que faz melhor esse papel atrás dos atacantes não é o Rafinha, é o Paquetá. Então, a gente está muito longe de ter um time definido para a Copa do Mundo, mas eu gostei do amistoso. Deram mais opções para o Brasil, apareceram mais oportunidades de jogadores e formas de jogar. Não acho também que o Ancelotti vai mudar o time, o esquema tático do time é o mesmo time de 2018, mesmo padrão, mesmo sistema de desenho de time. Não acho que ele vai mudar faltando um ano. Acho que ele vai tentar adaptar isso para não quebrar o pouco que se tem até agora. Vai ser bem difícil o trabalho, mas a gente vai precisar do individualismo para ganhar essa Copa do Mundo. Bom, e qual é a minha opinião sobre esse assunto? Vamos lá, vamos ler primeiro aqui a resposta do Textor, o comentário do Textor lá no Instagram do Botafogo Caótico e do Fogo Memes no post do meu trambiqueiro favorito, que rolou depois desse caso do Cuiabano, né? Lembrando que foi uma... Não acho que o pessoal chamou o Textor de trambiqueiro. Esse meme rolou tanto na internet que é uma forma de o pessoal comemorar a volta do Cuiabano, né? Brincando com essas, né? Esses, entre aspas, trambiques, né? Essas manobras do Textor para sempre, no caso, isso aí fez bom pro Botafogo. Fez bem pro Botafogo. Encheu o nosso cofre e manteve o jogador aqui por mais tempo. Bom, vamos ler aqui. Eu acho que não foi a intenção deles criticar o Textor. Foi mais uma brincadeirinha que o Textor deve estar por aqui, saco cheio dessas insinuações que ele faz. Comete coisas ilegais, que ele não comete nada de ilegal. São sempre coisas dentro da lei. Mas deve estar pé da vida com essas insinuações. Vamos ler aqui a resposta dele. Loucura esses comentários. Em 2021, como total desconhecido, fiz alguns discursos e fiz algumas entrevistas na televisão e fui aprovado por 98% da Assembleia Geral para assumir o clube a um custo líquido de 0, né? Ele não pegou dinheiro do bolso dele na hora e pagou, né? Então ele faria investimentos gradativos, né, com o tempo, com a promessa de investir, né? Hoje, depois de entregar um campeonato brasileiro e um campeonato no Brasil e um campeonato na América do Sul, e ser indicado entre os 5 melhores, e no caso, né, e ganhar o melhor time do mundo, e ser indicado entre os 5 melhores times do planeta pela Bola de Ouro, agora as pessoas não têm certeza de que podem confiar em mim. O futebol é verdadeiramente risível, não é mesmo? Bom, eu concordo em parte com o Textor, cara. Se o Textor chegou, quando ele chegou, a gente não fazia ideia de quem ele era, de que dava pra confiar nele ou não. A gente confiou e ele foi lá e fez, cumpriu o comprometido. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu até mais, tá? Porque pelas promessas que ele tinha, pelas promessas da SAF, do Textor, do Tyro e tudo mais, não era ser campeão em 23 nem em 24. Era ser campeão com 5 anos de SAF, ou seja, lá para 2026, 2027, né? No 5º ano de SAF, poderia ser tanto 26 quanto 27, porque a SAF, ela, né, a gente virou SAF oficialmente quase no meio do ano, lá para o final de março. Então, poderia ser tanto 26 quanto começo de 27. Então, na verdade não, né? Poderia ser mais de 27. Então, a promessa de ser campeão, ele acelerou. Ele trouxe antes, né? E estruturou
situações que a gente nem imaginava. Ninguém imaginava que fosse alcançar um faturamento de 1 bilhão, que esse ano, sem nenhuma dúvida, o Botafogo vai esperar. Deve chegar a quase 1,5 bilhão de faturamento. Entre a questão de modernizar o estádio, investir na base, né? A questão da camisa, né? E por aí vai. Então, ele cumpriu muitos prometidos, só que também teve percalços no caminho que atrapalharam, como essa questão do Lyon e tudo mais. Eu entendo tudo isso. Entendo que o cara que botou muito dinheiro no Botafogo depois tem que retirar também. E, cara, eu sou muito contra essa questão de chamar o cara de trambiqueiro, de salafrário, de picareta, de caloteiro. Isso aí eu acho ridículo. Até porque eu, aqui, quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo sabe, no começo do ano, e no ano passado também, no final do ano, eu alertei sobre algumas situações. Sobre dívidas, sobre negócios. Eu era aqui massacrado quando eu falava que era um absurdo o Botafogo entrar em transferban, mesmo que fosse durante um único dia, 2 horas que fosse, era um absurdo. Eu sempre falei isso e eu era massacrado, cara, nos comentários das minhas lives, dos meus vídeos, ou de lives de parceiros que eu participava, como o Bruno Print, né, e tudo mais. Eu sempre falei que era inaceitável você ter o Botafogo entrando em transferban, mesmo que fosse durante algumas poucas horas, porque atrasou o pagamento do Segovinha, pagamento do Diego Hernandes, pagamento de fulano de tal. Achava isso absurdo. E na época, como o Botafogo tava no hype, tava bem, tava voando, ou tava brigando pelos títulos, ou tava ganhando os títulos, ou tava ali recente, era ainda um pós-título recente ainda, era impossível criticar o Textor. Eu apanhei muito porque eu criticava algumas situações como essa. E já era um alerta do que a gente poderia passar no futuro, né? Mas como tava ganhando, como o Botafogo tava ganhando, né? Os resultadistas, os aproveitadores te criticam porque você cobra, porque você questiona, porque você critica. Agora que virou moda, todo mundo batendo no Textor, ele virou o saco de pancada favorito e não o trambiqueiro favorito. Ele virou o saco de pancada favorito. Hoje em dia, se você não bate no Textor, você é quem apanha, né? Porque você vira passapano, você vira, né, Textorzete, né, vira religioso do Textor, né? Mas os mesmos que hoje falam isso são os que lá atrás, 1 ano atrás, ou 7, 8 meses atrás, estavam te chamando de anti, te chamando de infiltrado, te chamando de viúva do Montenegro, porque você cobrava que o Botafogo não entrasse em fair play financeiro, em transferban da FIFA por atrasar pagamentos de parcelas de negociação. É por isso que eu falo que quem tá criticando muito do John Textor hoje, a troco de porra nenhuma, sem saber o que tá acontecendo, sem saber como funciona uma empresa grande, que pode muito bem atuar sempre alavancada, sempre com dinheiro de terceiros, sempre fazendo dívida, buscando crédito no mercado, pagando as dívidas de curto prazo, fazendo outras dívidas de longo prazo e fazer o caixa girar dessa forma. Tem empresa que atua assim. É no fio da navalha? É no fio da navalha. Mas atua assim durante muitos anos e vive bem. Então pode acontecer. Não é porque tem dívida que vai quebrar. Muita gente não sabe disso. Mas critica porque virou moda hoje criticar. Mas esses mesmos que fazem isso eram os mesmos que, quando era moda não deixar criticar, impedir críticas, bloquear críticas, vinha aqui me chamar de um monte de coisa. Porque eu falava do transferban, que era errado e tudo mais. Hoje, geral fala que, essa situação dificulta possíveis negócios, como o do Alex Vinícius, do Atlético Goianiense, que não veio por causa disso. Mas lá atrás, quando tinha transferban rolando, e eu falava que esse tipo de situação podia ferrar nossa imagem, me batiam aqui. Então hoje eu acho ridículo essas mesmas pessoas chamarem o Textor de trambiqueiro, porque eram as mesmas pessoas que, quando tinha transferban lá atrás, diziam que eu era infiltrado, diziam que eu era um anti-botafoguense, né, que eu era um incubado flamenguista porque eu estava criticando o transferban. Então quando ganha, tem gente que quando ganha pode fazer o absurdo que for, cometer o erro que for, que não pode criticar. Agora, quando tá perdendo, mete o pau. Aí eu acho que a pessoa não tem moral. Ela é apenas resultadista. Se ganha, não pode criticar. Se perde, tem que buscar motivo para criticar.
Essa é a questão, tá? Então eu acho que não, mesmo sendo um cara que lá atrás criticou entrar em transfer ban do Botafogo por causa de atraso de pagamento de Segovinha, etc. Hoje eu sou o cara que eu acho ridículo chamar o Textor de trambiqueiro. Porque ele tá se endividando, tá com dívida, porque ele tá vendendo o Cuiabano pra fazer caixa e mantendo ele aqui mais 6 meses por empréstimo. Eu acho tudo isso ridículo. Ah, porque vendeu 4 caras pro Nottingham Forest. Dane-se, pô. Vender pro Nottingham Forest 4, ou pegar os 4 e mandar um pro Crystal Palace, um pro Nottingham Forest, um pro Brighton e um pro Leeds. O que importa é vender. O que importa é vender. Então, e se essa venda vai trazer um parceiro que vai salvar o Botafogo de ficar na mão da Ares, melhor ainda. Venderia de graça o Cuiabano pro Nottingham Forest se isso fosse uma cláusula pra gente fechar um acordo e ele ajudar o Textor a recomprar o Botafogo da Ares, da Eagle. A questão não é essa. O valor que o Cuiabano vai sair, sai por menos ou por mais, se sai e fica emprestado, não importa. O que importa é o Botafogo solucionar essa questão jurídica que atrapalha muito mais o Botafogo, porque a longo prazo e a médio prazo, essa pendência jurídica se estender vai atrapalhar futuras negociações, futuros acordos comerciais, futuro tudo. Até renovação de jogadores e técnicos pode atrapalhar. Então, mais vale, quem sabe, perder 6 milhões de euros do Cuiabano, mas ganhar o apoio do Marinax e salvar o Botafogo de ficar na Eagle com a Ares, uma nova Eagle com Marinax e Textor. Mais vale isso, esse investimento que é muito maior do que 6 milhões de euros, é de centenas de milhões de euros, do que pensar em coisas pequenas como essa. Então, o pessoal entende muito pouco de negócio, né? Eu sou formado nessa área, né? Formei em administração, enfio a carinha em economia o tempo todo, né? Trabalhei com isso já. Entendo muito mais desses embrólios aí do que muita gente tá dando bedelho, metendo bedelho, se desesperando porque tem dívida, achando que dívida mata alguém. Essa é a questão. Acho ridículo quem fica criticando o Textor à toa por causa disso. E também acho ridículo a postura do Thiago Leifert de falar que, fair play financeiro, primeiro o time tem que se arrumar, como o Palmeiras e o Flamengo fizeram, para depois reclamar, o Textor vai quebrar o Botafogo e tudo mais. O Flamengo não é exemplo de reestruturação, porque para isso contou com Lubrax, BNDES, um monte de coisa, Globo dando mais dinheiro para eles que para os outros. Então é mole se reestruturar assim. É mole fazer times médios para segurar a onda e sobrar dinheiro e pagar dívida, enquanto você ganha 10 vezes mais que os outros, que se fizerem algo parecido com você, vai fazer um time médio para ruim e não sobra dinheiro nenhum. Então como é que paga dívida assim? Então é muito mole você cobrar que tenha reestruturação, que pague dívida, quando você ganha 10 vezes mais que o outro. Esse papinho não cola pra mim não. Nem o papinho do Palmeiras, que usou dinheiro externo, dinheiro de bilionário, pra pegar empréstimo a juros zero e quitar sua dívida, diminuir sua dívida e montar grandes times, enquanto agora o Botafogo não pode fazer o mesmo. Não pode pegar dinheiro do Textor, dinheiro do Marinac para fazer o mesmo. Acho isso ridículo. Vai fazer o quê? Acontece, né? É a hipocrisia da mídia. Mas é isso, pessoal. Tomara que o Luiz Henrique faça ótimos jogos pela seleção brasileira e pelo Zenit e estoure, seja vendido para um lugar que pague muito caro por ele. A gente lucre com isso também. Tomara que o Textor consiga resolver a situação aí e parem de ficar de babaquice chamando ele de trambiqueiro à toa. É o cara que a gente deve aí respeito, agradecimento. Não é você fechar os olhos para crítica, porque eu nunca fui de fechar os olhos para isso. Mas também não é ser aproveitador, ser oportunista, ser resultadista e criticar o cara não por causa de dívida, mas porque você tá afim de buscar um assunto para bater no cara porque não tá ganhando título. Essa é a maior verdade que tem. A maioria que tá aí não tá batendo no cara porque não quer que o Botafogo deva dinheiro. Tá batendo no cara porque quer bater por bater. Porque quando devia dinheiro antes não reclamava. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste. É maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.